Vamos lá, a próxima notícia também pode ser mais um episódio do Não Convide para a Mesma Festa. Nessa segunda-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o general Augusto Heleno, que é ministro do Gabinete de Segurança Institucional, virou um auxiliar do radicalismo de Olavo de Carvalho. Vamos a Brasília falar com Zé Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal. Qual foi o contexto dessa declaração, Trindade? Bom dia, meu querido. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, a fala do filho do presidente da República, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e líder do PSL na Câmara, deputado Eduardo Bolsonaro, acabou se vindo ali para o Congresso Nacional como um exemplo a ser tomado de não tolerância. É porque sempre dizem aqui e ali, defesa de grupos, né, cerca de 15%, de 10% a 15% do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro. Sempre se fala em fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, e a ideia de que o Congresso é um obstáculo na proposta de governo do presidente Jair Bolsonaro. Só que desta vez, a fala veio de dentro do Congresso Nacional, do deputado Eduardo Bolsonaro. Aí os deputados decidiram reagir. A primeira reação veio mesmo contra o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, aliado incondicional do grupo do presidente Jair Bolsonaro, que falou que ia bagunçar o coreto se fosse cassado. É porque havia uma tendência de punição, ou talvez cassação, do deputado Daniel Silveira, porque ele fez uma gravação de um partido político secreto e já existe precedente na Câmara de Cassação. Pois bem, nesse caso do Eduardo Bolsonaro, há uma decisão política da Câmara de punição. Agora, o que vai acontecer depende aí do decorrer desse processo, do próprio comportamento do deputado Eduardo Bolsonaro. Pode ser censura pública, ou suspensão do mandato, ou até cassação. Nesse contexto, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general da reserva, Augusto Heleno, acabou, de certa forma, apoiando a fala do deputado Eduardo Bolsonaro, né? E ele estranhou ali, o general, apenas no sentido legal de como fazer um AI-5. E isso acabou provocando no Congresso uma reação grande. Nunca houve muita relação boa entre Congresso Nacional e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que sempre foi visto aí na esteira da história como aquele mago que lida com grampear telefones, com informações secretas e tal. Agora o general Heleno tinha quebrado essa ideia, né? Mas aí volta. O que acontece? O deputado do PCdoB de São Paulo, apresentou um pedido de requerimento de convocação do ministro general Heleno. E ele deve ser convocado para dar explicações no Congresso Nacional. O deputado Orlando Silva, me lembrei, nome é conhecido, né? Ex-ministro dos Esportes. Isso. Porque eu me confundo com o cantor, eu falo diferente, é igual. Eu fiquei com a ideia de você falou general Orlando, coronel Orlando, eu falei... Lábios que eu beijei. Vai lá, Zé. Mas, enfim, esse é o caldo colocado, né? E há divergências ali, o Congresso tentando se proteger. E no meio disso tudo está a figura que todos garantem aqui que não existe, mas que existe, que é o Centrão. Por onde tender o Centrão, a oposição sozinha não tem como reagir dessa forma. Mas o Centrão está avaliando mesmo punir o deputado Eduardo Bolsonaro e também o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Esse é o quadro. Tá aí, Adriles, você vê, comentário do Zé, esse tipo de racha, digamos, entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e um representante do governo federal, acaba impactando a relação ali institucional entre legislativo e executivo, inclusive aí, causando aí o ônus de prejudicar pautas que precisam ser tocadas adiante, né? Isso vem a reboque do que a gente acabou de dizer, esse tipo de celeuma, de conflito desnecessário, de fala desnecessária, sendo que o ambiente é totalmente favorável a esse tipo de a reforma administrativa, a reforma tributária, a reforma da Previdência, que foi aprovada de maneira tão com apoio popular, com amadurecimento popular. Aí vem o seu Dudu e diz em relação à necessidade da possibilidade, no eventual caos, de um AI-5. É triste quando a política brasileira fica submetida a essa histeria do poderia ser. Aí o Heleno, que diz que foi deturpado a fala dele, fala que numa possibilidade de caos teria que ver como
poderia ser feito isso. E o grande, nosso querido Rodrigo Maia, querendo posar de ponderado, também estabelecendo, a meu ver, um tipo de falsa celeuma. E aí eu tenho que defender, ainda que inadvertidamente, o meu caro Eduardo Bolsonaro, de que ele disse uma basófia, uma besteira, uma enorme imbecilidade, quando ele mencionou o AI-5, mas está na garantia da liberdade de expressão ele poder dizer o que ele bem entender. Inclusive quando ele elogia o Ustra, quando ele elogia o Pinochet, ou o Stroessner, ou qualquer outro tipo de ditador. Sim, há uma lei... Tem o senão aí, né? Sim, O Zé já falou pra gente. Eu vou falar do senão agora. Existe uma lei constitucional que implica, claro, na Constituição de 88 a gente estava vindo de uma ditadura de 20 anos, e ele colocou essa eventual cláusula que você não poderia incitar movimentos em relação à ditadura, mas eu discordo da lei. Eu acho que essa lei é draconiana e vai contra exatamente o princípio de liberdade de expressão. Você pode, inclusive, falar que é a favor da tortura. Você não pode torturar ninguém. Você pode dizer que é a favor da ditadura. Você não pode conspurcar diretamente, concretamente, com ações, o equilíbrio das instituições para executar exatamente uma ditadura. Agora, dizer que você ama a ditadura, que você ama Fidel Castro, que você ama Hugo Chávez, que essas coisas, esses elogios à ditadura, como elogio, por exemplo, a Marighella, não dá nenhum problema no Brasil, né? É só quando a coisa é de direita que dá um angu de caroço. Enfim, liberdade de expressão do Dudu é absoluta e total. Embora o que ele tenha dito foi uma bobagem, e essa polêmica do Congresso é simplesmente uma retaliação política de uma coisa do Maia que quer aparecer em cima disso tudo. Olha, eu acho que tem uma simetria aí, devo me colocar assim, totalmente contrária à tua fala, porque se você tem um militante falando isso, as coisas que você colocou como simétricas ali, aí você tem um agente público, uma pessoa que fez um juramento ali, que, né, representa as forças democráticas do país, né? É claro que radical tem de tudo quanto é lado, não estou fazendo defesa nenhuma aqui não, só colocando as coisas, tentando colocar as coisas no lugar. Mas a liberdade dele, Edgar. Mas como, ele pode pensar o que ele bem entende. Mas como um parlamentar que fez um juramento, o Maia próprio, conhecedor do regimento da Câmara, apontou muito isso. Eu estou contestando a lei. A lei fere o princípio de liberdade de expressão. Existe uma contradição. A Constituição brasileira, a gente tem que parar de achar que a Constituição é uma bíblia de valores absolutos totais. Mas é o que temos que seguir. Sim, temos. Eu concordo com você. Eu estou criticando o princípio que fere a liberdade de expressão, que não deixa o deputado falar o que bem entende quando quiser. Ô Zé Maria, só pra gente fechar, teve aí o desembarque do general Santa Rosa, né, do governo. Você acha que esse imbróglio envolvendo a fala aí de Eduardo Bolsonaro acerca, né, do possível retorno do AI-5, se houver ali, enfim, manifestações, você acha que isso teve influência, Zé, nesse desembarque? Porque a alta cúpula militar, muito da alta cúpula militar, é bem descontente com os caminhos, com as falas atabalhoadas desse governo, né, de um ex-militar, né, de um militar da reserva, né, Zé? Olha, Edgar, eu vou cometer uma inconfidência aqui. O governo ele é acompanhado e aconselhado por um grupo, eu não vou dizer os nomes, né, mas um grupo de militares também, e que são aliados próximos e antigos do presidente Jair Bolsonaro. E devo dizer que a estratégia deles eles se reúnem todos e vão ao presidente em bloco para evitar que o presidente brigue com um só, porque também brigar com o grupo todo fica muito difícil. Então essa é a estratégia. E aí acompanha. Até no emprego pode ser feito isso, né? Isso é ótimo, todo Zé. mundo e vai lá. Junta todo mundo e vai lá no presidente da empresa, quero ver demitir. Ô, Zé, mas, eu brigo com todo mundo aqui, não funciona. Ô Zé, me permita fazer um elogio aqui ao colega, porque você tem um desprendimento e um humor, porque a gente fica na tensão lidando com esses dados e fatos políticos, que você já descolado que já tira de letras. Parabéns, meu querido, sou teu fã. Mas a história é a seguinte, só para concluir, a história é a liberdade de expressão, que eu defendo até a morte, e a responsabilização, a responsabilidade. Eu acho que eu por enquanto, estou pregando no deserto a ideia de que as mídias sociais são os veículos de comunicação modernos. Eu fiz nesse final de semana uma palestra em Recife para desembargadores e juízes e disse que são veículos de comunicação. Os adeptos às redes são repórteres. Então é preciso responsabilizar os veículos. Ninguém pode abrir um microfone para uma pessoa dizer o que quiser.
A Jovem Pan não faz isso, a TV Globo não faz isso, a Record não faz isso, o SBT, ninguém faz isso. Abrir um microfone na rodoviária e você fale o que você quiser, de quem você quiser, inclusive omitindo o seu nome. Quer dizer, a responsabilização tem que ser em primeira mão do veículo. Hoje, as mídias se transformaram em veículo de comunicação, produzem conteúdo, estão concorrendo conosco aqui, que temos que nos responsabilizar pelo que é dito aqui. É um ponto para refletir, né, Zé? Um ponto de reflexão. Obrigado pelo papo, pelo comentário, pelo humor, Zé. Bom trabalho aí, um abração. Muito bem, bom dia a todos. Vamos seguir aqui no Morning Show, vamos lá. Zé é um figura, né?